Nossa atividade de geografia, nós vamos falar sobre os três poderes. A gente já falou um pouquinho e vai falar um pouquinho mais. Os três poderes. Quem são os três poderes? Quem está acompanhando aí, quem assiste jornal, sabe que tá uma briga aí entre os três poderes da nosso Brasil, né? Então, o que que acontece? Nós temos aí o poder legislativo, executivo e o judiciário. Esses três poderes é o que comanda o Brasil, não é só o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República, ele comanda o poder executivo, mas tem o poder legislativo e o poder judiciário. Por que que existem esses três poderes? Para que juntos o Brasil possa, o Brasil, qualquer, né, país que tenha esses três poderes, passam a ser governado de uma maneira mais justa. Por quê? Porque se o presidente fizer alguma coisa contra o povo, que ele acha que não, que ele pode fazer porque que alguma coisa contra a lei, que às vezes ele quer fazer. Então, nós temos o poder judiciário que vai falar que ele pode ou que não pode fazer. Então, às vezes o poder executivo quer fazer uma lei que não pode, que vai prejudicar os cidadãos, então daí o poder judiciário entra. O poder legislativo, o poder executivo às vezes ele faz medidas provisórias, daí ele tem que mandar para o Congresso, daí ele manda lá, os outros políticos vão analisar, vão ver se está certo, ou os políticos fazem algumas leis, depois o presidente tem que sancionar, falar se pode ou não. Então, entre eles têm que entrar em acordos para que as leis aí, para que nosso país seja governado da melhor forma possível. O que acontece muitas vezes é que eles têm uma briga entre eles ali, e daí fica difícil para toda uma nação. Por isso que tem que prestar muita atenção em quem vai votar, tanto para presidente, quanto para prefeito, quanto para vereador, quanto para governador e deputados. Por quê? Deputados e vereadores e senadores fazem parte do poder legislativo. É o que fazem as leis. O poder executivo, ele tem que dar um jeito de fazer com que essa lei seja cumprida. Então, ele tem que dar condições, gerir o dinheiro, para quê? Para que possa fazer com que essas leis sejam cumpridas. E o poder judiciário, ele vai ver se a lei está certa, se está errada, ele que vai fazer com que as leis sejam aplicadas, certo? Então, vamos lá. O poder legislativo. Esse poder ele se encarrega de fazer as leis que são aplicadas em nosso estado. Estado, a gente pode ser tanto o estado de São Paulo, por exemplo, que é onde nós moramos, e quando a gente escreve estado com letra maiúscula, significa nosso estado Brasil, tá? Significa nosso país. Quando é estado com letra minúscula, é o estado, são os 26 estados que tem no Brasil, certo? Então, no caso, se for com letra minúscula, eu estou falando de São Paulo. Se for com letra maiúscula, eu estou falando do Brasil. Lei é a expressão de uma vontade da maioria da sociedade. Então, o que que são as leis? As leis são, né, as regras que gerem a sociedade. Então, ela tem que ser melhor para a maioria. Então, às vezes, fala, mas essa lei não é boa. Depende, ela não é boa para quem? Às vezes você pode se sentir prejudicado, né? Uma pessoa, algumas pessoas, mas no país inteiro, vamos falar da população toda, ela é melhor. O poder legislativo faz as leis que expressam a vontade da maioria da sociedade. Por isso é muito importante escolher seus representantes. São os deputados que elaboram as leis. Os deputados, existem deputados estaduais e federais. Então, os estaduais, que seriam para o estado todo, e os federais, que seriam representantes em Brasília, que daí vai ver sobre as leis que regem o Brasil. E nas cidades? Nas cidades, quem tem o poder de fazer isso são os vereadores, tá? Como que eles fazem isso? Eles são escolhidos através do voto nas eleições.
Então, nas cidades são os vereadores que elaboram as leis, nos estados são os deputados estaduais e as leis que gerem o país todo são os deputados federais, né? E os senadores também. O poder executivo. Então, quem faz as leis? Poder legislativo também. O poder executivo. Elaboradas as leis, ou seja, o poder legislativo fez as leis. O que é necessário fazer com elas? As leis só têm importância quando colocadas em prática, pois organizam toda a vida na sociedade e servem como ponto de referência para tudo que é feito em política, na economia, na cultura e na vida cotidiana das pessoas. Quem é responsável em nível estadual por colocar as leis na prática? Bem, existe o poder executivo, que, como o próprio nome diz, se encarrega de executar as leis, tá? Bom, o chefe do poder executivo em nível estadual é o governador do estado. O poder executivo é o maior e mais complexo de todos os poderes. Ele está dividido em secretarias: economia, educação, saúde, turismo, transporte, lazer, etc. Esses funcionários se encarregam de executar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. E tudo isso chamam de administração do Estado. Bom, então nós temos isso também na prefeitura, nós temos no Estado, nós temos isso no governo federal. Então vamos pensar. Vamos pensar aqui em Limeira. Os vereadores fazem as leis, tá? E depois, quem executa, quem vai ver se a lei está sendo cumprida, quem dá condições, quem tem que repassa recursos, que recursos dinheiro. Então, por exemplo, aqui os vereadores fazem as leis para a educação. Daí nós temos a Secretaria da Educação. A secretaria, nós temos um secretário da Educação, que é onde ele vai receber o dinheiro, vai fazer, então, agora é lei que toda escola, por exemplo, que nem na pandemia, e todas as escolas têm que ter álcool, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tá bom. Então, daí, o que a secretaria faz? A secretaria tem que mandar dinheiro ou mandar o álcool, tem que comprar e mandar. No caso, eles mandam, né? Eles fazem lá um ofício, daí o diretor tem que ir lá buscar o álcool para poder limpar, né? Higienizar a mão de vocês. Então, nós temos assim. Então, tem as secretarias e os administradores, né? E isso nós temos na prefeitura, nós temos no estado de São Paulo, mesma coisa. No estado de São Paulo nós também temos secretário da saúde, secretário da educação, secretário do turismo, transporte, elabora as leis estaduais. E depois nós temos os ministros que elaboram as leis, né, que elaboram não, executam as leis federais. E todas essas leis têm que estar uma, não pode estar em desacordo com a outra, tá bom? Então, essa é a administração. Então, nós temos nos municípios, depois os municípios têm do estado, depois o estado, né? Os estados, depois quem governa é o federal. Por quê? Porque fica muito difícil para o governo federal ele administrar, por exemplo, todas as cidades. Então, nós temos administrações pequenas, tá? Para facilitar isso. Então, virando a folha, Portanto, o Poder Executivo, por intermédio do governador, das secretarias do governo, se encarrega da administração do Estado, executando as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Então, no Estado de São Paulo, quem governa é o governador, que é o João Dória. Quem governa a cidade de Limeira é o Mário Bution, que é o prefeito, certo? E quem governa o país é o Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente, ok? E o Poder Judiciário? Qual é a função do poder? Então, o Poder Legislativo elabora as leis, o Poder Executivo executa, faz com que as leis sejam cumpridas, né? E temos o Poder Judiciário. Qual é a função? Cabe ao Poder Judiciário verificar se as leis elaboradas pelo Poder Legislativo são boas ou não. E, além disso, verificar se elas estão sendo cumpridas, estabelecendo
e aplicando punições quando essas leis forem desobedecidas pelas pessoas. Assim funciona o Poder Judiciário. O Judiciário cuida da lei e da sua aplicação, verificando a sua validade, estabelecendo as regras para o seu cumprimento. Os três poderes, então, vamos lá. O Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, o que ele vai fazer? Aí a lei, o legislativo fez a lei, daí o judiciário tem que ver se essa lei é boa ou não, se ela pode ser aplicada ou não. Beleza. Se ele falar assim, não, tá ok, pode ser. Daí ela vai lá para o executivo. Daí o executivo ele tem que colocar essa lei na prática, ele tem que executar a lei. E o Poder Judiciário vai lá ver se ele está fazendo certo. Por quê? Porque faz a lei, daí fala assim, não vou cumprir. Porque eu não quero. Não é assim não. Existe a lei e tem que fazer cumprir, né? E se o prefeito, seu governador, seu presidente não estiver fazendo as leis corretamente, não estiver cumprindo a lei, o que vai acontecer? O Poder Judiciário tem a obrigação de aplicar e punir os representantes que não estiverem cumprindo as leis. Então, um serve para fiscalizar e ajudar no trabalho do outro. Os três poderes não existem isolados um do outro. Eles são complementares e cada um exerce influência decisiva sobre os demais. Vocês perceberam que eles têm que trabalhar juntos? Os três têm que trabalhar juntos. Por quê? Porque um depende do outro. Um faz, o outro verifica. Para quê? Para que todo o poder não esteja na mão de uma pessoa só. Porque senão fica complicado. Porque e se essa pessoa não for boa? E daí? Daí o Brasil inteiro, por exemplo, vai ser prejudicado? Já é, né, por muitas coisas, mas para tentar minimizar isso, certo? Então, na verdade, o poder executivo é o maior e mais complexo dos três. Ele não é o mais importante. Todos são igualmente importantes e equilibrados. E esse equilíbrio garante um bom governo, uma boa administração e a certeza que a justiça será igualmente para todos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A diferença é que é o seguinte: o poder executivo e o poder legislativo são escolhidos através de votos. O poder judiciário, não. O poder judiciário, quem que são? São juízes. Para ser juiz, a pessoa tem que estudar, prestar um concurso, passar. Depois ela vai tendo aí, daí tem os juízes, depois acima dos juízes, os embargadores, depois os ministros. Então, só os ministros que são meio que escolhidos, geralmente eles são escolhidos pelo presidente e pelo Congresso, né? Mas a maioria aí são feitos por concursos, né? São provas, e daí eles vão passando e vão exercendo aí a função. Então, depois nós temos aqui algumas perguntinhas, né? Quais são os três poderes? Aqui é só falar quais são. O que o poder legislativo é responsável é pelo quê, né? Qual é a responsabilidade do legislativo? Depois o 3, o que é lei? 4, quem elabora a lei? Como escolhemos os deputados? O que o poder executivo faz? Quem é responsável em colocar as leis em prática no Estado? Quem que é responsável? Como se chama o governador do Estado de São Paulo? Eu falei, hein? Escreva as características responsáveis em executar as leis do Estado que aparecem no texto. Quais são as secretarias? Lá tem no texto. Quem administra o Estado? Não o nome da pessoa, mas o cargo. Marque V para o verdadeiro e F para o falso. Então, aqui nós temos algumas frases. O Poder Judiciário deve verificar se as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, essa é a função dele. O Poder Executivo verifica se as leis estão sendo cumpridas? É o Executivo que vai verificar se as leis estão sendo cumpridas? O Judiciário cuida da lei e de sua aplicação? O Judiciário elabora as leis? São eles que fazem as leis? O governador pertence ao Poder Judiciário? Então, V para verdadeiro, F para falso. 11. Qual é a função do Poder Judiciário? Para que ele serve?
como funciona o Poder Judiciário, como que acontece ali, né? Qual é a função dele, né? Como que ele faz, exerce essa função? Porque aqui é qual é a função e aqui é como que ele faz isso. E 13, porque eles são complementares, né? Porque os três poderes são complementares. Essa é a nossa atividade de geografia de hoje.